e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor. Porque foi assim quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou 100 de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentou com pão e água. Versículo 19 agora. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Versículo 23. Que nos dei, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o corte em pedaços, e o disponham sobre a lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre a lenha, e não colocarei fogo por baixo. Versículo 27. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou ele está perseguindo, ou está em viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado meio-dia, e eles profetizavam até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou lenha em odre, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E disse: fazei-a pela 2ª vez. E eles o fizeram pela 2ª vez. E ele disse: fazei-o pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorreu ao redor do altar. E ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu que na hora da oferta do sacrifício ao anoitecer, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se envolver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre as suas faces e disseram: o Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus. E Elias lhes disse: tomai os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum deles. E eles o pegaram. E Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Diz assim, versículo agora 41. E Elias disse a Acabe: levanta-te e come, porque há som de abundante chuva. Agora você põe a sua Bíblia aí no banco, pega na mão do seu irmão amado. Deus opera na unidade do seu povo. Aonde há unidade, Deus opera ali. Ali Ele ordena a bênção. Aleluias. Feche mais um pouquinho os seus olhos. Querido papaizinho, nós estamos aqui, reunidos no nome santo de Jesus. Nesta noite, mediante a Tua palavra, Senhor. Conforme a Tua vontade, o Teu querer,
porque tu estás aqui como o ar que eu respiro, tu estás aqui. Por isso, amado e santo Jesus, vem através do teu Espírito Santo, revela a tua palavra, revela o teu querer, faz a tua vontade sobre nós nesta noite, derrama sobre nós a tua chuva, a chuva do Espírito Santo, derrama sobre nós o teu fogo, o fogo que queima, que aquece o nosso coração de amor por ti. E nesta noite, Senhor, esse povo saiba, Senhor, as nações saibam que aqui em Rolândia, na IPI de Rolândia, há um Deus vivo, há um Senhor que é Deus, que eles saibam que só o Senhor é Deus neste lugar, porque o Senhor é o nosso Deus, que tudo domina, que tudo olha, que tudo vê, que tudo perscruta. O Senhor é aquele que derrama, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que tira os tropeços. O Senhor é o nosso Deus amado, e nós reverenciamos a Ti nesta noite, e em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Você pode tomar teu assento. Acabamos de ler aqui Elias, profeta. O Senhor dá uma palavra a Elias, né, no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva. Um pouquinho antes, Elias se apresenta a Acabe, e então ele diz assim que sobre a palavra dele, ele diz assim para Acabe: conforme a minha palavra, não choverá 3 anos e meio, e nem cairá orvalho sobre esta terra. E ali então começou a seca. Por que disso? Porque Deus estava bravo com aquele povo. Acabe, ele era da linhagem de Davi, conhecia a palavra, servo do Senhor. O que ele fez? Ele casou com Jezabel. Jezabel, ela era ali uma profetisa do diabo. Então ele se corrompeu. É ela que mandava. E quando ela entra no cenário ali em Judá, em Israel, ela ordena que sejam mortos todos os profetas do Senhor, aqueles que não se prostrarem, aqueles que não comerem na mesa dela. Então ela ordenou que se matassem. Mas o Senhor Deus, Ele guardou os 7.000. Queridos, quando vem a idolatria, vem a miséria, vem a sequidão, a chuva some. E ali entrou então a idolatria, não se pronunciava mais o nome do Senhor. O altar do Senhor, o culto ao Senhor foi esquecido. E o povo, às vezes, cocheava, queria voltar, ficava cocheando entre 2 pensamentos. E quando se cumpriu esses 3 anos e meio, o Senhor fala então, novamente, Elias, que fosse se apresentar a Acabe. Porque nesse tempo, o Senhor tirou Elias do cenário, porque Jezabel, né, e Acabe queriam pegar Elias de qualquer maneira. Mas aí então, Elias retorna, porque o Senhor traz ele de volta. Ele passa lá na casa, né, de uma viúva. Tem todo um processo. Eu vou só encurtar. E então, quando o Senhor fala com ele, ele mesmo vai até Acabe. E é interessante que quando ele chega diante de Acabe, Acabe fala assim para ele: já vens tu, perturbador de Israel. E Elias fala para ele: eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua família, tu e a tua linhagem. E ali então eles começam a conversar, e Elias, ele propõe ali então algo a ser feito, um confronto a ser feito. Ele fala assim para Acabe: olha, chame aí então os profetas de Azera, os 450 de Baal, mais 400 de Azera, e nós vamos subir ao Monte Carmelo, e lá então nós teremos um confronto. Faça o seguinte: nós vamos montar o altar, colocar a lenha, as pedras, a lenha, e tragam 2 novilhos, vamos cortar os novilhos, colocar no altar ali sobre a lenha, mas nós não colocaremos fogo por baixo, mas sim, nós vamos clamar aos nossos deuses, e o Deus que for Deus vai enviar fogo, vai descer fogo do céu e vai queimar o holocausto. E assim então, Acabe aceita, e eles estão lá, junto com os profetas de Baal e de Azera, e apenas Elias ali.
E então Elias fala, pode começar vocês. Afinal de contas, vocês são muitos, 850 profetas de Baal e Azera junto. E eles estão lá, e aí montam a lenha, as pedras, o seu holocausto, e eles começam a clamar, e eles começam a pedir, mas nada acontece. Nada surge. E aí Elias, eu fico imaginando o rosto de Elias, esse personagem muito diferente, esse profeta, muito esquisito, porém, olhando e zombando deles. Escuta, grita mais alto. Afinal de contas, ele é Deus. E se ele é Deus, ele deve estar de viagem, ele deve estar ocupado, ele deve estar fazendo alguma coisa. Grita mais alto. E eles gritaram, começaram a gritar mais alto. E eles pulavam por cima do altar, para lá e para cá. E aquela gritaria, pegaram lancetas e começaram a se mutilar, até que o sangue escorreu. Mas nada aconteceu. Quando foi chegando a noite, Elias, ele junta as 12 pedras para refazer o altar do Senhor. Ele teve que consertar o altar. Por que ele teve que consertar? Porque não havia mais culto a Deus. Não havia mais. E ele pega aquelas 12 pedras, ele coloca a lenha, ele coloca o novilho, e ali então, ele clama para que o povo saiba que tu és Deus, Senhor, que o Senhor envie fogo do céu. Queridos, uma coisa é descer a chuva do céu, é pedir para descer a chuva do céu. Outra coisa é pedir para descer fogo do céu. É algo sobrenatural. E quando então Elias ora e clama ao Deus vivo, aleluias, o fogo desce. Mas há um pequeno detalhe também. Quando ele coloca as 12 pedras ali, que ele faz o altar, ele cava em volta. Ele cava em volta. E ali então, ele pede para que se coloque 4 cântaros de água e encha. E quando o fogo desce, o fogo extermina então o holocausto, a lenha, derreteu as pedras e lambeu a água, sugou a água e a terra. E o povo começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque mediante os sinais poderosos e a presença do Senhor, todos os olhos que não conseguiam enxergar o Deus verdadeiro, passaram a ver, através dos sinais e das maravilhas que o Senhor manifestou ali. Queridos, o Monte Carmelo, ele tem 30 quilômetros de comprimento, a largura variava de 5 e 13 quilômetros. O ponto mais elevado do Monte Carmelo, de altura, chega mais ou menos a 600 metros de altura. Há muitas cavernas no Monte Carmelo e parecem ter sido habitadas lá. E a mais famosa e conhecida é a Gruta de Elias. Só tem um problema. Atualmente é um santuário muçulmano. É um pouquinho de história para você saber como está hoje. Então, não era só, naquela época, o povo de Israel que possuía um sistema religioso liderado por sacerdotes e profetas. Outras nações ao redor também tinham esse sistema. Ali tinham seus líderes religiosos, magos, xamãs, sábios. Esses profetas, eles viviam às custas da riqueza do reino, ouro, prata, tudo que era trazido ali eram fortunas, quantias grandes para fazerem cultos às divindades. Os profetas de Baal, alguns que eram do Senhor, se corromperam e comiam na mesa de Jezabel. Outros é porque ela levantou e ela trouxe. Eles tinham também um status nobre. Sou profeta de Baal. Eles gastavam quantias também exorbitantes, recursos do governo, para construir templos grandiosos dedicados aos ídolos fenícios. Matavam e perseguiam os profetas de Deus. Nos cultos religiosos, presta atenção agora, para você ver se tem uma mera semelhança, se alguma coisa mudou hoje. Como eram os cultos religiosos dele? Havia danças místicas, transes, lascívia, sexo com animais, prostituição, se cortavam com pedras afiadas, sacrificavam as suas crianças aos deuses pagãos, havia pedofilia
E lá no meio do bosque, ali entre os bosques, eles sacrificavam as crianças e tinham ali altares aos seus deuses pagãos. O povo de Deus havia se corrompido, se corromperam, esqueceram de Deus, seguiram deuses pagãos e adentraram a essas orgias e situações na quais Deus repudiava, porque Deus nunca disse a ele que matassem os seus filhos e sacrificassem os seus filhos. Fizeram pior que as outras nações. O povo de Deus ali havia se corrompido. E Deus, então, nesse tempo, levanta Elias para confrontar, então, os profetas de Baal e Azera. O que é um confronto? Um confronto, ele é um combate. A ação de se opor violentamente, ato ou efeito de confrontar, uma luta, um enfrentamento, um conflito. O que é isso, então? É a verdade enfrentando o quê? A mentira. O bem confrontando o mal. E quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, o que nós vimos? Será que é uma coincidência esses cultos aqui? Ou nós vemos todas essas coisas também acontecendo no meio da nossa sociedade? Há uma idolatria no meio da nossa sociedade. Muitos têm se corrompido, outros têm voltado atrás e servido aos seus deuses também, no meio de tudo isso. E no meio onde há mentira, nós temos que confrontar, queridos, com a verdade. Muitos querem as bênçãos, mas não o Senhor das bênçãos. Eu quero só a bênção. Dá uma bênção aí, ora por mim, porque eu quero uma bênção. Mas eles não querem o Senhor das bênçãos. Muitos deuses falsos são cultuados no nosso tempo. A palavra do Senhor diz em Salmos: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Aleluias. Não é a senhora, é Deus. É o Senhor Deus, que é o dono desta nação. Aleluia. A nossa nação, ela é do Senhor Jesus. Aleluias. Quer o povo queira ou não queira, a nossa nação é do Senhor Jesus. Aleluias. Pessoas têm sido corrompidas, glória a Deus, enganadas. Quando há falsos profetas, há uma corrupção, há um engano. E há tantas coisas que têm acontecido e que nós temos olhado. Falsos profetas se levantando, pregando coisas que Deus nunca falou, fazendo coisas que Deus nunca mandou. Mateus 24, capítulo 10 e 11 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando começa a idolatria, começa a sequidão. Queridos, e muitas das vezes quando nós vamos orar, eu não sei você, mas às vezes a gente sente que parece que há uma opressão no ar. Há uma opressão no ar que te oprime, que parece que você quer orar, mas parece que tem um bronze, alguma coisa impedindo a gente de orar, e você vai lutando para orar, e você fica de pé. Tem dia que o céu está aberto, mas tem dia que há uma opressão. Lá em casa, houve um tempo quando nós começamos o culto lá, então na frente tem uma igreja, né, de uma outra religião. No fundo da nossa casa havia uma macumbeira. Então vai vendo como que era legal, né? Então o ambiente assim, espiritual, era bem legal. Então quando nós nos reunimos antes do culto para orar e dávamos a mão, parece que fazia assim lá em casa, fazia tchum, de tão pesado que era o reino espiritual. Por quê? Haviam potestades ali. Potestades naquele lugar tentando impedir a obra de Deus. Idolatria. Então há uma sequidão, e quando há a sequidão espiritual, há um peso. E nós estamos clamando por um avivamento. Senhor, envia o avivamento. Ouvimos promessa do avivamento, clamor do avivamento, o Senhor falando sobre avivamento. Mas por que não vem esse avivamento? Sabe, que para que isso aconteça, é necessário nós, que somos o povo de Deus, que clamamos por Deus, que temos o nome, o selo do Senhor, confrontar os profetas de Baal e Azera,
Quem são os profetas de Baal e Azera? Os demônios. As coisas que têm acontecido, você pode olhar na sociedade, sobre as crianças, sobre os jovens, as pessoas mais de idade. Há uma horda de demônios sobre o nosso Brasil. Há uma miséria, há uma situação caótica, e nós temos que acordar e despertar para essa situação. Isso só vai terminar, queridos, quando nós levantarmos em oração e confrontarmos as hordas do diabo. Isso só vai terminar quando nós nos levantarmos na palavra do Senhor. Como é que nós confrontamos o diabo? Com a palavra de Deus. Jesus, em Lucas 4, como é que foi? Que foi confrontado o diabo quando ele sai lá do deserto? Através da palavra. E o diabo ainda vem para roubar a paternidade do Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Confronto, o confronto, realidade, verdade. Nós temos que ser confrontados com a verdade. A verdade é Jesus. E nós temos que nos levantar. Aleluia. O pouco que a igreja está se levantando, você já está vendo o que Jesus está fazendo. Mas nós temos que se levantar de uma vez. Nós temos que nos posicionar. O Senhor te chama nesta geração a ser um profeta, uma profetisa do Senhor, a se posicionar, aleluias, nesse tempo. E esse tempo é já, é agora, é o teu tempo. Nós não podemos passar por essa geração sem fazer nada, só assistindo, só olhando, mas nos posicionarmos para que a sequidão vá embora e a chuva do Espírito Santo desça sobre o nosso país, desça sobre as nossas casas, desça sobre todo o ambiente desta cidade também. A chuva do Espírito Santo. Queridos, nós não podemos ser omissos e ficar olhando e não fazermos nada, mas nós temos que nos levantar em oração, em jejum, na pregação da palavra, se posicionar é vestir a camisa espiritual, a veste espiritual, escrita: Jesus é o meu Salvador, aleluia, Ele me salvou. Nós não podemos corromper o Evangelho, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Uma hora eu sou de Jesus, outra hora eu não sou de Jesus. Aqui dentro eu sou de Jesus, lá fora eu não sou de Jesus. Mas nós temos que nos posicionar e pregar a palavra verdadeira, a palavra da cruz, aleluia, a palavra da cruz. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é um versículo que tem que estar na sua boca. A verdade liberta. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Não há outro caminho, somente um caminho, é Ele. É necessário, queridos, nós clamarmos. É necessário nós nos posicionarmos para que o fogo venha. Você sabe quem que é o sacrifício? O sacrifício somos nós. Nós somos o sacrifício entregue para pregar o Evangelho. Aleluia. O coração nosso tem que ser incendiado, porque quando nós oramos, o fogo desce no nosso coração. E nós ficamos esbraseados, amando Jesus, apaixonados por Jesus, querendo pregar, querendo que o outro venha, querendo que o nosso Brasil seja liberto dessas situações caóticas e horríveis. Nós precisamos nos posicionar. Você quer avivamento? Sabe o que aquelas 12 pedras simbolizavam? Aliança. A aliança que o povo de Deus, que as tribos tinham com o Senhor. Você tem aliança com o Senhor? Se você tem aliança com o Senhor, você vai se posicionar nesta noite. Aleluias, aleluias. Nós não podemos mais ficar com a nossa boca fechada. Nós não podemos negar que somos de Jesus. Nós temos que pôr essa veste espiritual. E aonde formos, no trabalho, nas ruas, no ônibus, dentro do carro, no trânsito, em qualquer lugar, abrir a nossa boca e não ter vergonha de falar quem é o teu Senhor. Não se esconder, não ser agente secreto, pessoas que se escondem, ou estão no trabalho 10 anos, ninguém nem sabe que você tem Jesus. Você está ali simplesmente. Não, querido, hoje você vai mudar. Porque o fogo vai descer na tua vida, aleluia. Teu coração vai sair daqui esbraseado. O poder do Espírito Santo virá sobre você. O seu altar hoje vai pegar fogo.
Rebaixure, esse altar tem que ter fogo de Deus. Não pode ter fogo estranho. Ralabaxuri canta lamanás. Arabaxeri anda lamanás. O nosso fogo é o fogo espiritual. É o fogo do Espírito Santo. O altar do mundo é fogo de vela. É sacrifício humano de sangue. É mutilação. Mas o nosso não. O nosso é sacrifício de amor. Porque Jesus já pagou alto preço e deu o sangue dele por nós. Aleluias. Aleluias. Os profetas de Baal são demônios enviados para matar o povo de Deus. Os profetas de Deus espiritualmente. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Que profecia? Profecia é a palavra de Deus. Palavra pregada na íntegra. Isso aqui é a verdadeira profecia, a Bíblia. Eles perseguem, matam os profetas. Mas nós temos que levantar um clamor para que Deus envie do céu fogo sobre o nosso altar. Não há fogo, querido, sem sacrifício. Aleluia. O sacrifício é a minha vida. Todo homem e mulher de joelhos é grande diante de Deus. Você é grande porque você está de joelhos diante do Senhor. Aleluias. Aleluias. Sabe o que é que esse fogo queima? O pecado. Esse fogo traz arrependimento. Ele desfaz as obras das trevas. Ele tira a incredulidade. Aleluia. Ele queima os demônios. Ele desfaz o mal. Ele abre os olhos dos cegos espirituais que não conseguem enxergar um palmo à frente. Rabachuri canta lamanás. Remachuri anda lamanás andelai. Ele queima os demônios. Aleluias. Nós temos que nos posicionar e confrontar. Confrontar. Escuta uma coisa, você quer avivamento? Quantos querem avivamento aqui? Eu quero. Avivamento, querido, tem um preço a pagar. Porque avivamento, em primeiro lugar, é arrependimento. É olhar para mim mesmo. Não é olhar para a pessoa do lado, mas é olhar para o meu eu e dizer: Senhor, eis aqui a tua serva. Eis aqui, Senhor, esse vaso. Eis aqui a tua filha, Senhor. E começar a se arrepender de verdade. E se posicionar de verdade. Um arrependimento, aleluia, ativa a graça de Deus. Arrependimento. Você quer avivamento? Você vai ter que estar quebrantado. O seu coração vai ter que ter quebrantamento. Eu me quebranto. Aleluia. Confissão de pecados. Rendição ao Senhor Jesus. Rendição. Ou dizer: eu me rendo. Faz a tua vontade, faz o teu querer, me leva para onde o Senhor quer, faz do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, contanto que seja o Senhor. Aleluias. Não tem como, não tem como, não tem jeito de ter avivamento se não há arrependimento. Não tem como ter avivamento se não passarmos pela cruz. É ali, na cruz, que nós morremos. É ali que o nosso eu fica e o eu sou se levanta, aleluia. É ali, de Calachurianda, que nós passamos a entender o amor de Deus por nós. É ali que a nossa visão vai mudar. É ali, queridos, que a nossa carne vai ficar, que a nossa alma vai ficar, mas o Espírito, junto ao Espírito Santo, ele vai viver. Aleluia. Avivamento é querer que o outro se levante na palavra, é querer que o outro seja salvo, é querer que o outro seja curado, é querer ver os milagres, os prodígios e as maravilhas do Senhor. Você quer ver milagre? Você quer ver prodígio? Arrepende-te. Você quer ver prodígio? Passa pela cruz, aleluia. Ramachuri canta. Você quer ver milagre? Renuncia. Que avivamento você vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar. Renunciar às festinhas. Renunciar às bebidas. Renunciar muita coisa que vem por aí o diabo oferecendo. Porque as hordas do diabo estão por aí. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não nos calaremos. Nós nos levantaremos no poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós nos levantamos em oração e caminhamos no mesmo pensamento e passamos pela cruz, a chuva vem, a chuva do Espírito Santo. E há uma promessa sobre esta nação. E eu creio nesta promessa. Eu creio que o Senhor já começou a fazer. A ministrar, a trazer, a levantar um povo
que está ali comprometido com a palavra, comprometido com Ele, comprometido em ir. Um povo comprometido em dar a sua vida em prol do outro, aleluia. Um povo que não cocheia entre dois pensamentos, mas um povo que caminha. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Elias era um homem normal, como eu e você, que sentia dores, que tinha fome e que também ficou depressivo. Mas o Senhor fez obras extraordinárias sobre a vida dele, através da vida dele. Tanto é que Elias não morreu, ele foi arrebatado ao céu num redemoinho de fogo. Aleluias! Eita maravilha! Escuta, querido, você tem que crer. Abra seu coração para crer. Abra o seu interior para receber poder do Espírito Santo. Palavra de Deus. O Senhor não gosta de incrédulos. Nós não podemos mais ser incrédulos, mas nós temos que crer e receber a palavra que vem, aleluia. E nos manter firmes na posição e dizer: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero fogo. Senhor, eu quero ver mesmo os sinais. Eu quero as maravilhas, mas não quero só ver. Eu quero orar e acontecer. Aleluias. Rebachuri canta lamanassai. Nesta noite, o Senhor chama você. Nesta noite, o Senhor chama a tua casa. Nesta noite, o Senhor convoca a tua família. Nesta noite, o Senhor convoca você, adolescente, você jovem, você mãe, você pai. Nesta noite, você ancião que está aqui, o Senhor te convoca, aleluias, a confrontar as obras do diabo na oração, no jejum, na palavra. O Senhor te chama a confrontar na palavra, a falar a verdade seja dita. Rebachuri canta lamanás. A não ter medo de dizer para aquela pessoa: isso está errado e estão te enganando. Não tenha medo. Não tenha medo de falar a verdade, porque um dia alguém se levantou e falou a verdade para nós. Rebachuri canta lamanácia. Remanagabachaya lamanás. Chega de mentira. Nós precisamos falar a verdade. Abra a tua boca para falar a verdade. Nós precisamos nos posicionar. Nesta noite o Senhor nos chama a um posicionamento. Aleluia. Quando a chuva do Espírito Santo, ela vem e molha a terra do nosso coração, ela nos encharca. Os céus abertos, querido, ele traz unção de Deus. Ele traz alegria, ele traz leveza. Aleluias, ele traz adoração. Você já orou ou ministrou num lugar que o céu está aberto? Flui. É uma delícia. Você começa a orar. A hora passa e você não vê. E vai passando. E quanto mais você ora, mais você quer ficar ali. Há uns 4 anos atrás, eu fui no Vale da Bênção com o povo da 2ª IPI. E lá tem um lugar de oração. 24 horas de oração ali. Ininterrupta. Todo mundo. E nós fomos lá visitar, mas quando nós entramos naquela sala de oração, era algo extraordinário, sobrenatural de Deus. Nós começamos um pouquinho que nós começamos a orar ali, nós não aguentamos ficar nem de pé. Tamanha era a presença do Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias. Escuta, Elias subiu ao céu. Ele cumpriu a missão dele. E nós estamos aqui porque o mesmo Deus de Elias está aqui. O mesmo que fez na vida de Elias é o mesmo Deus que faz na nossa também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, fomos nós que mudamos. Ele não mudou. Aleluias. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o mesmo que ordena. Ele é o mesmo que comissiona. Ele é o mesmo que chama. Ramachuri canta lamaná. E você que está aqui, querida, até quando você vai ficar nesse engano na tua casa? Até quando o povo vai ficar te enganando? Para você acender vela. Escuta uma coisa. No livro de Salmos diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Se o anjo acampa e ele livra, presta atenção como nós não pensamos. Por que acendemos vela para o anjo da guarda? Que anjo que é esse que precisa de vela? Eu mesmo acendia. E ainda passava no açúcar assim, ó. Vou passar aqui
uma suquinha para o anjo da guarda. Gente, tempo de pôr fogo na casa. Idólatra. Não via as coisas. Sem conhecimento do Altíssimo. Mas o anjo do Senhor, ele acampa. Porque o anjo, ele é anjo de luz. E quando nós acendemos vela, outra entidade vem receber. E ele não acampa não, ele te destrói mesmo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Até quando você vai ficar nesse sofrimento? Até quando você vai ficar nessa vida? Mas nesta noite o Senhor tem um propósito e um chamado para você neste lugar. Ele quer mudar a tua história. A nossa história, ela só é mudada mediante, aleluias, quando nós recebemos Jesus. Mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Queridos, uma noite, quando eu ainda não conhecia Jesus, mas eu sei que estava perto do Senhor me salvar, eu me levantei, porque meu pai mexia com demônios, pai de santo, e quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir, aqueles demônios ficavam rosnando e falando no meu ouvido, era horrível, horrível. O Ari na época viajava muito, e eu me lembro que aquilo me atormentava, e uma noite eu me levantei, e eu vi o vidro de álcool ali, bem na janela do banheiro, e eu olhei e falei, eu vou me matar. Eu vou pegar esse álcool, eu vou me encharcar todinha, e eu me encharco, e aí quando eu acender o fósforo, já morri. Olha que engano do diabo. Mas quando eu fui para pegar o vidro, eu passei pela porta do quarto da minha filha, e uma voz que já era o Senhor, aleluia, disse assim para mim, e a tua filha vai ficar com quem? E eu parei e pensei, ouvi aquela voz, falei, é mesmo? Minha filha vai ficar com quem? Ela tinha mais ou menos uns 4 anos. Já era o Senhor falando comigo. Queridos, ninguém que joga álcool, que faz tchum, eu ia sofrer muito de queimaduras. O projeto do diabo é matar, roubar e destruir a tua vida. Mas o projeto de Deus é te levantar. O projeto de Deus é te tirar da humilhação. O projeto de Deus é te curar. O projeto de Deus é te levantar como profeta e profetiza. O projeto de Deus é te levantar nessa nação. Aleluia. E o Senhor nos levantou no Brasil e nós temos que amar a nossa pátria. A nossa pátria, o nosso povo é povo abençoado, é povo bendito. E o Senhor nos levantou aqui, é aqui que nós vamos lutar e nós não vamos sair daqui. Nós não vamos arredar o pé, porque o nosso Deus é o Deus de Israel, aleluia. O nosso Deus é o que cuida de nós. E Ele nos levantou aqui nesse tempo, você como professor, você como médico, você como pastor, você que está aqui nesta noite, Ele te chamou e te comissionou, aleluias, para estar de pé no fronte e confrontar as hordas do diabo. Rebachuri canta lamanás. Querida, eu quero que você fique em pé. Você está me entendendo? Elias, só ele, um homem, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, um homem, quanto mais você. Um homem confrontou, orou. E sabe, depois que sai a idolatria, depois que caíram os profetas de Baal e de Azera, o que aconteceu? A chuva veio. A chuva veio. Ele disse para Acabe que viria chuva abundante. Depois que é removida a idolatria, depois do confronto haverá chuva. Depois do confronto haverá chuva abundante sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua empresa, sobre a sua vida, sobre a sua geração, sobre a sua descendência, aleluia. Depois do confronto, Rebachuri canta Lamaná. E aí ele envia o servo dele lá para a banda do mar e fala assim, menino, vai lá ver se já tem uma nuvenzinha. O menino corre. Aí o menino volta, ô seu profeta, aí, não vi nada não. Vai de novo, mas de novo. E corre de novo. Ô seu profeta, não tem nada lá não. Vai de novo, menino. Meu Deus, menino, né? Já vi atrás, mas de novo. Ainda não vi nada não. 7ª vez. E ele lá de joelho dobrado.
Aí ele volta, olha, eu vi sim uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aleluias. Você já viu um barquinho lá no meio do mar? Parece que é tão pequenininho, mas se você for chegando perto, ele vai ficando enorme. Assim é a tua bênção que vem vindo. Dá a impressão que é tão pequenininha, mas ela vai superabundar, vai encher. Harabashuri canta lamaná. Você que está aqui nesta noite, o Senhor te chama. O Senhor te chama nesta noite. O Senhor está chamando você nesta noite. O Senhor quer te encher nesta noite. O Senhor não chama todos nós a um posicionamento, mas o primeiro chamado é para aquele que quer mudar de vida. O primeiro chamado é para aquele que quer receber Jesus. É para aquele que quer sair desse sofrimento, como eu era antes, ouvindo os demônios falar coisas horríveis, coisas terríveis. Mas Jesus um dia me salvou, um dia me libertou. O Senhor me tirou de uma cama, de quantas enfermidades e quantas vezes Ele fechou a cova. Rebachuri canta lamanás. E hoje eu estou aqui porque eu creio, o meu Redentor vive, aleluia. O meu Redentor vive, aleluia. Você que está aqui, cansado, desanimado, não suporta mais essa situação, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Nesta noite o Senhor quer fazer uma obra na tua vida. O Senhor quer fazer algo novo. Você vai nascer de novo. Tua vida vai mudar. Aleluias. Essa canseira, essa sequidão vai embora da tua vida. Porque Jesus, Ele te ama e Ele te trouxe aqui nesta noite. Aleluias. Aleluias. Você está aqui, o Senhor me fala. Você está aqui, o Senhor está te dando uma oportunidade. Saia do teu lugar que eu quero orar por você. Saia do teu lugar que eu quero orar por você. Outra coisa também. Você que está aqui, nesta noite, o Senhor te chama a posicionar, a levantar a bandeira. Porque o Senhor é a nossa bandeira. O nosso exército tem a bandeira de Cristo. A se posicionar, porque o fogo vai descer nesse altar. Esse altar é o teu coração. O sacrifício sou eu e você. Aleluia. O fogo irá descer. Que fogo? É o fogo do Espírito Santo de Deus. Aramachuri canta lamanás. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que quer mais, diz: eu quero me posicionar, Senhor. Eu quero. Eu não posso mais ficar pensando, não, eu quero estar no fronte. Eu quero estar no fronte. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para confrontar, sabedoria para falar. Aleluias. Eu quero estar no fronte, eu quero ser cheio do teu Espírito, cheio da tua palavra, cheio do teu amor, cheio da tua alegria. Eu me disponho, ou seja, o Senhor te chama a se dispor a favor de muitos que virão para esta casa de oração. Aleluias. O Senhor está trazendo muita cura para esta casa de oração. Essa casa será chamada Casa dos Milagres também. Já é casa de oração, mas será chamada Casa dos Milagres. Sabe quem Deus vai usar? Você e eu. Você sabe o que é isso? É para aqueles que se dispõem e dizem: eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu poder, eu quero mais da tua unção, eu quero, Senhor, que o meu altar de oração pegue fogo. Saia do seu lugar, querido, e venha se prostrar diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Tu és aquele que me comprou, me lavou, me redimiu. Eu estou aqui me oferecendo como sacrifício na tua obra. Aleluia. A favor do próximo. Você vai ganhar muitas almas. O Senhor vai usar a tua vida. Queridos, há uma unção de cura aqui nesse altar nesta noite.
poder do Espírito Santo, a chuva do Espírito está descendo, arabaxuriando, te comissionando nesta noite. Algo muito profundo eu quero dizer para você. Há uma responsabilidade também. Arabaxurianda lamanácia, arabaxuricanta lamanás. Aonde você for, escuta bem o que eu vou falar para você. Você que está aqui na frente, você que se dispôs aonde você for, você vai ver os milagres do Senhor acontecendo. Você vai ver, você vai impor a mão e a pessoa vai ser curada. Haverá restauração nesta noite aqui para você primeiro, aleluia. Poder do Espírito Santo, porque é Ele que faz, a glória é dEle, o poder é dEle, aleluia. Aleluias. Canta, comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a clamar e diga: vem Espírito Santo, vem, queima meu coração, queima, Senhor. Manda fogo neste altar, manda fogo neste altar, para que o povo veja que só Deus é o Senhor. Oh, Rimanachai. Vai adorando, vai adorando.